A semente caiu em terra boa e deu fruto. Queridos irmãos e irmãs, hoje, celebrando o 15º domingo do tempo comum, somos convidados pelo evangelista Mateus, o nosso evangelista para este ano de 2017, a iniciarmos a leitura do seu 13º capítulo. O capítulo 13 de São Mateus, ele tem uma particularidade. Aqui, Mateus, no meio do seu evangelho, ele começa a colocar um pequeno compêndio, uma pequena coleção, uma coletânea de parábolas. A partir do versículo 1 em diante, nós temos 7 parábolas do reino dos céus. As parábolas são imagens com as quais Jesus compara, por analogia, as realidades últimas do reino de Deus. Porém, sempre naquela linguagem simples. Até porque no domingo passado, Jesus se alegrava porque o Evangelho de Deus, a boa notícia, a palavra do Senhor, era anunciada àqueles que são pequenos, àqueles que são humildes de coração. Além disso, nós olhando para Jesus, vemos que Ele é a própria palavra de Deus que se encarna no meio de nós. E aqui, como homem que é, Ele se faz parábola do Pai. Jesus é parábola de Deus para nós. Então, Jesus gosta de falar em parábolas, porque assim alcança aqueles que são mais humildes. Em contrapartida, aqueles orgulhosos que se contrapunham ao ensinamento de Jesus, os fariseus, saduceus, doutores da lei e companhia limitada, esses ouvem e não entendem, porque o linguajar de Jesus, o modo de falar é muito simples, e aos olhos deles é até simplório demais. Por esse motivo, Jesus usa a linguagem parabólica. A primeira parábola que Jesus conta no Evangelho de São Mateus é a parábola do semeador. Eu não vou dar uma explicação teológica sobre a parábola do semeador, até porque o próprio Jesus, em primeira pessoa, já explica para nós o seu significado. Mas quero ressaltar alguns detalhes. O primeiro deles é que Jesus retrata 4 tipos de terreno. Porém, somente um daqueles terrenos é terra boa. Os outros 4 são solo infértil, incapazes de produzir frutos, incapazes de corresponder à dinâmica do reino de Deus. Nós somos chamados a sermos essa terra boa, esse solo fecundo, capaz de acolher a palavra de Deus e produzir frutos. Na nossa vida humana, olhando cada um de nós, naquilo que nós fazemos, temos sempre a possibilidade de ter diante de nós o sucesso, o lucro ou o fracasso. E também o semeador, que é um agricultor, na vida comum de todo dia, ele corre o risco de fracassar ali na iniciativa de produzir frutos para uma possível colheita. Mas somente a palavra de Deus, a semente do reino dos céus, é capaz de produzir 100 por 1. 100 vezes mais uma única semente semeada, porque a palavra é divina, ela não é humana. Por esse motivo, essa palavra que o semeador, Jesus, semeia no meio de nós, ela produz o fruto de 100 por 1, capaz de surpreender qualquer agricultor. Continuando aqui, nós percebemos claramente que Jesus, ele quer nos deixar um ensinamento. Essa palavra de Deus é eficaz por si mesma. Não adianta nada a gente usar da retórica, da eloquência. Nossa, mas como aquele padre lá fala bem, né? Não, a palavra de Deus, ela fala por si mesma. Não adianta tentarmos enfeitar aquilo que já possui brilho, porque pode ficar ainda mais terrível. Por isso, a condição para que essa palavra de Deus, que essa semente produza frutos na nossa vida, é a abertura de coração que nós damos a ela.
Na nossa primeira leitura de hoje, ouvimos o capítulo 55 do profeta Isaías. Isaías escreveu o livro dele numa fase em que Israel vivia no exílio. E lá, afastado da Terra Santa, Isaías, capítulo 50 em diante, ele começa o livro da consolação, onde Deus consola o seu povo por meio das palavras de Isaías. Claramente, ele faz também uma parábola, uma analogia com relação à chuva e à neve. Isso vem confirmar o ensinamento de Jesus para nós nos dias de hoje. Deus dá ao povo de Israel uma palavra de esperança. O povo, segundo Isaías, é como a erva que seca, mas Deus tem a sua palavra como a chuva, como a neve, que descendo a terra, ela transforma o solo, tornando-o fecundo, e volta de novo para onde veio, depois que cumpriu a sua missão. Olhando isso, percebemos que Deus trabalha da mesma maneira conosco. Na nossa vida, Ele permite que nós tenhamos sempre esse refrigério, essa água que nos dá vigor, que nos anima, que nós chamamos de graça do Espírito Santo. O salmo de hoje, o Salmo 64, ainda reforçando essa imagem parabólica do agricultor, nós vemos aqui Deus, que Ele visita a terra com as chuvas e transforma a terra em solo estéril e solo fecundo. Mais uma vez, é o mesmo Espírito Santo que vem até nós de maneira simbólica, porque um dos nomes do Espírito Santo é a água viva. Cada um de nós aqui como batizados, nós somos templos de Deus. Assim também como a comunidade dos romanos, na nossa segunda leitura de hoje, quando São Paulo escreve a sua carta, por volta do ano 50 ou um pouquinho antes, quando o imperador Nero ameaçava a pequena comunidade dos cristãos de Roma. Ali, muita gente estava sendo entregue à morte, muita gente estava sendo perseguida. E Paulo, escrevendo aos seus filhos espirituais de Roma, ele diz que os sofrimentos da vida presente não podem ser comparados com aquela glória que o Senhor tem destinado para cada um de nós. Por mais que a vida seja difícil, precisamos perseverar na palavra de Deus. Mas o que é essa palavra final, Padre? A palavra de Deus, primeiramente, é a doutrina do próprio Cristo Jesus, o ensinamento, o chamado à vida nova que Ele dá a cada um de nós. Essa palavra de Deus também é o mandamento novo que Ele nos deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A palavra de Deus é também o próprio Cristo Jesus, que vem do céu para a nossa salvação. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra não é uma coisa abstrata, a palavra não é simplesmente algo que se pode simplesmente acolher ou rejeitar. Mas a palavra de Deus, ela é uma pessoa e necessita do nosso sim, da nossa abertura de coração. Mais do que nunca, dos 4 tipos de solo, quando não se é um solo bom, uma terra boa, nós geralmente somos o solo espinhento. Por quê, Padre? Porque nós ouvimos a palavra, mas hoje em dia, mais do que nunca, a preocupação com o futuro, com a sociedade. Nós aqui no nosso caso, no estado do Rio, com relação ao nosso estado, com o nosso Brasil, anda tão em alta que nós esquecemos de nos confiar em Deus e nos confiar a Deus na nossa vida, de rezar mais. Não podemos deixar que a nossa vida caia numa preocupação pessimista, onde muita gente não consegue nem mesmo mais ligar a televisão para assistir o telejornal, porque só escuta desgraça. Alguém outro dia falava comigo: Padre, não consigo nem mais ver televisão, porque só tem notícia ruim, é bala perdida, é bala achada, é roubo, é não sei o que. Infelizmente a vida que nós temos é essa. Mas somos chamados a sermos mais do que aquilo que nós humanamente podemos ser sozinhos. Nós somos chamados a sermos cristãos que olham para cima
e veem a esperança em Cristo Jesus. Não cristãos pessimistas, que fazem como os avestruzes, como as emas, que enfiam a cabeça na terra. Mas temos que olhar para cima e crer que Jesus nos chama a algo mais. Portanto, meu irmão, hoje a mesma palavra de Deus nos interpela a confiar em Deus, mas também trabalhar para que o mundo seja transformado, a começar de nós. Não podemos querer que Deus venha e intervir na nossa sociedade, no nosso mundo, de maneira de cima para baixo. Mas Ele quer começar sempre daquilo que é mais simples, de cada um de nós. Hoje peçamos a Deus que venha transformar não o mundo, mas a nossa vida, o nosso coração. Se nós abrirmos nosso coração para Deus, para o seu ensinamento, para a sua palavra, deixar que essa palavra frutifique na nossa vida, com frutos de conversão, com frutos de amor, com frutos de misericórdia, o nosso mundo não vai ser mais o mesmo, vai ser transformado. Infelizmente, a nossa vida, a nossa sociedade, precisa sempre virar, revoltar de volta para o Senhor. Mas nós esquecemos que essa volta para o Senhor começa a partir de nós. Peçamos hoje nessa Eucaristia essa graça, de sermos cristãos que são terra boa, porque nós já somos bons pelo nosso batismo, mas o que falta é a boa vontade, a abertura de coração para sermos transformados pela palavra de Deus, que a cada dia nos chama a sermos homens e mulheres melhores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.